Oi pessoal, tudo bom? Pronto, hoje nós vamos continuar a falar sobre Madonna no cinema na segunda parte do nosso vídeo. Na primeira parte nós falamos desde a estreia da Madonna em Um Certo Sacrifício até chegar ao seu ápice em Evita. E nessa segunda parte nós vamos falar de Sobrou Pra Você até W.I., que é a sua incursão como diretora de cinema. Então nós vamos também falar um pouquinho sobre esses filmes, e não só da Madonna como atriz, mas também como produtora e como diretora. Então é sobre isso que se trata esse nosso vídeo de hoje. Então, roda a vinheta aí, Jorgito, pois nós vamos falar sobre Madonna no cinema, parte 2. Are you listening? O filme seguinte, The Next Best Thing, no Brasil Sobrou Pra Você, que o DVD Sobrou Pra Você aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, o resto do mundo, The Next Best Thing. É um filme que a Madonna fez nos anos 2000. Ela faz o papel de uma mãe solteira chamada Abby Reynolds, que na verdade ela é melhor amiga de um gay, que é o Rupert Everett, que é amigo dela na vida real e que é gay também na vida real. E ela transa com ele, ela engravida e vai toda a história em cima disso aí, em cima dessa questão dela ficar com o filho, ou o filho ficar com ele, alguma coisa do tipo assim. É uma comédia meio boba, né, que o grande problema da Madonna pós-Evita foi que ela estava com a faca e o queijo na mão, e ela infelizmente acabou fazendo algumas escolhas meio erradas, e uma delas foi esse filme, que é um filme tipo de sessão da tarde, mas que ela poderia ter feito escolhas melhores para a carreira dela. O filme ele foi dirigido pelo lendário John Lasinger, que ele era o diretor daquele Perdidos na Noite, né? E ele era muito famoso e tinha uma reputação muito grande. Mas ele disse que foi muito complicado trabalhar com a Madonna nessa época, mas inclusive um pouco tempo depois desse filme ele acabou falecendo, né? E algumas pessoas até dizem que a tensão que acontecia lá no set de filmagem acabou fazendo com que isso acontecesse, né? Infelizmente. Aqui é a capa dos DVDs que foram lançados. Aqui é a capa do cartaz, né? Aqui é uma foto de produção do filme. E esse filme, mais uma vez, a Madonna foi indicada ao Framboesa de Ouro, né? Mais uma vez foi indicado ao Framboesa de Ouro de pior atriz. Uma coisa interessante é que nesse mesmo ano o Beautiful Stranger foi indicado ao Globo de Ouro de melhor canção original pelo filme do Mike Myers, né, o Agente Bom de Cama, só que infelizmente acabou perdendo para o filme do Tarzan, né, para a trilha sonora do Tarzan, que era cantada pelo Phil Collins. O filme seguinte, Swept Away, aqui no Brasil, Destino Insólito. Esse filme ele foi dirigido pelo marido da Madonna na época, o cineasta Guy Ritchie, e ele é uma refilmagem de um filme italiano, Travole di un insolito destino dell'Araso Mare dell'Agosto. Desculpa o meu espanhol péssimo. Ou desculpa o meu italiano péssimo. Eu tô até trocando aqui as letras. Então, esse filme foi feito pelo Guy Ritchie. Mais uma vez a Madonna concorreu à Framboesa de Ouro por esse filme. E tem algumas curiosidades. O ator Adriano Giannini, né, esse ator aqui, o Adriano Giannini, ele na verdade ele é filho do ator Giancarlo Giannini, que tinha feito a primeira versão do filme. Então, o pai fez a primeira versão e o filho fez a segunda versão. Na época, eles tiveram que trocar o nome da personagem. Então, lá nos Estados Unidos e também no restante do mundo, o filme foi lançado como Swept Away, né? E o nome do personagem da Madonna, Amber Layton, é o nome da mãe do Guy Ritchie. Foi a maneira que ele teve de poder homenagear a mãe dele, foi colocando o nome dela na personagem da Madonna. Nesse filme, a Madonna faz o papel de uma socialite, que ela trata super mal todo mundo, os empregados e tudo mais. E ela fica presa numa ilha com
com um pescador, que é esse personagem do Adriano Giannini. Tá aqui a Madonna nas filmagens. Tem aquela clássica cena dela cantando aquela versão de Come On My House. Na verdade ela faz uma dublagem numa cena de sonho, que na verdade talvez seja a melhor cena do filme. É um filme interessante, que tem um final assim meio tétrico, né? Como sempre o Guy Ritchie gostava de colocar lá em finais meio tétricos. Eu não assisti a versão original, mas segundo quem já assistiu, diz que é uma cópia fiel. Inclusive fisicamente a atriz, ela é muito parecida com a Madonna. Então esse filme também foi outra bomba, outro fracasso de bilheteria, mas aí de qualquer forma fica esse registro. O filme seguinte, 007, Die Another Day, aqui no Brasil, Um Novo Dia para Morrer. Pierce Brosnan e a Halle Berry no filme. A Madonna aparece nesse filme com a trilha sonora. Ela canta a canção Die Another Day, que inclusive ela acabou aprendendo esgrima para poder fazer o clipe da canção Die Another Day. E no filme ela também aparece. Ela aparece como a personagem Verity, que também luta esgrima. No filme ela não aparece lutando esgrima, mas no clipe ela aparece. Uma curiosidade sobre esse filme: a canção da Another Day também concorreu ao Globo de Ouro de melhor canção, mas ela perdeu para uma canção do U2 do filme Gangue de Nova York, né? The Hand That Built America. E aí, como eu falei pra vocês, ela faz esse personagem, a Verity. Inclusive aqui é uma foto dela no filme. E aqui são fotos do clipe da Another Day, que inclusive o clipe é como se fosse a abertura do filme. A abertura do filme é muito parecida, então contam histórias meio que semelhantes. E aqui as várias mídias que o filme teve. Aqui o Blu-ray nacional e o DVD nacional. E algum deles tem o clipe de Die Another Day, mas ele também veio nas outras coletâneas da Madonna. O Die Another Day, uma curiosidade, foi a primeira vez que a Madonna, a rainha do pop, conheceu a rainha Elizabeth, porque o filme foi lançado lá em Londres, e no dia da premiere do filme em Londres, a Madonna teve o prazer de conhecer a rainha. Inclusive dizem que ela fez uma reverência como se fosse um homem. A maneira como você pega na mão da rainha assim, é uma maneira masculina e não uma maneira feminina. O filme seguinte, Arthur e os Minimoys. Esse é um filme feito pelo cineasta francês Luc Besson, onde a Madonna ela dá a voz a essa personagem aqui, a princesa Selenia, que ela aparece aqui na capa do DVD. E o mais legal é que esse filme assim, ele tem vozes de várias celebridades. Ele tem voz do Robert De Niro, ele tem dublagem feita pelo David Bowie, ele tem dublagem feita pelo Snoop Dogg. Então vários atores eles deram vida a esses personagens. Ó, aqui esse é o personagem que a Madonna faz. É uma animação que, na verdade, ela é uma história feita em duas partes. Tem a primeira parte que ela é feita com humanos, que é até aquele ator Fred Highmore, que hoje em dia ele faz o Norman Bates naquela série Bates Motel, e junto com a avó dele, que é a Mia Farrow. E aí ele precisa descobrir um novo mundo, que é desses Minimoys, onde tem um tesouro lá guardado, e ele vai para esse local e ele acaba, como sempre, né? Aqui é o personagem dele já transformado em Minimoy. E ele se apaixona pela princesa Selenia, que é interpretada pela Madonna. Uma curiosidade: nessa época, a Estée Lauder ela lançou um comercial de perfume. O comercial de perfume ele foi dirigido pelo Luc Besson, que é o mesmo diretor desse filme. E depois, eles inclusive utilizaram como tema Love Profusion, que também acabou sendo dirigido pelo Luc Besson também, que foi um dos últimos clipes da era American Life. E aqui tem a imagem da Madonna na pré-estreia do filme. Aqui é o diretor Luc Besson, ela e o Fred, que na época ele ainda era criança. Ele tinha 10, 11 anos na época que ele fez esse filme, e hoje em dia ele já é um adulto. Mas na época ele era uma criança, quando ele fez Arthur e os Minimoys. A Madonna também lançou um documentário
chamado I'm Going to Tell You a Secret. E esse documentário ele retrata os bastidores da turnê The Reinvention Tour. Na verdade, essa turnê, como eu já havia falado em outro vídeo, ela não tem nenhuma mídia. A turnê em si ela não tem nenhuma mídia, mas existe essa versão do show. Só que são cenas do documentário I'm Going to Tell You a Secret. Aqui é o encarte do DVD, que retrata cenas da Reinvention Tour e também cenas de bastidores, assim como aconteceu no Na Cama com Madonna. Também produziu o documentário I Am Because You Are, em 2008. E esse documentário, ele falava sobre o Malawi, que ela tinha ido lá, tinha conhecido o Malawi, e lá ela adotou 2 crianças. Nessa época ela tinha adotado o seu primeiro filho, que foi o David Banda, e ela acabou fazendo esse documentário, retratando toda a questão do Malawi e tudo, e hoje em dia ela é empenhada nessa causa do Malawi, então sempre ela vai lá. Então ela tem 4 filhos, 2 filhos biológicos e 2 filhos adotados. E esses filhos adotados foram do Malawi, o David Banda e a Mercy James, que é a segunda filha dela adotada. Ainda em 2008, ela produziu também, ela dirigiu o seu primeiro longa, Filth and Wisdom, que aqui no Brasil se chamou Sujos e Sábios. Na verdade, aqui no Brasil, assim, eu não sei se ele foi lançado em DVD. Eu não sei se ele tem mídia aqui no Brasil. Eu particularmente nunca vi. E foi um filme da Madonna que eu nunca assisti. Eu nunca vi para baixar e eu também nunca... Ele não passou no cinema aqui. Então eu nunca assisti esse filme. Mas foi a primeira incursão dela como diretora. Isso em 2008. E para finalizar a filmografia da Madonna, a sua última incursão no cinema, W.E. Aqui no Brasil teve o subtítulo de O Romance do Século. Esse filme ele teve muita visibilidade. Foi a segunda vez que a Madonna se aventurou como diretora. E ela recebeu boas críticas. O filme até que foi bem aceito. Ele não teve grande sucesso de bilheteria, mas todo mundo que assiste fica encantado com o filme, com a fotografia, com os figurinos, com a direção de arte, com o cuidado que ela teve com o filme, com a trilha sonora. Então tudo isso foi feito com muito cuidado. Esse filme ele teve indicação ao Oscar de melhor figurino e ele também teve, ele ganhou o Globo de Ouro de melhor canção, que foi pro Masterpiece. Inclusive tem até aquela clássica cena dela com o Elton John, que durante lá o tapete vermelho ele disse que ele estava concorrendo também junto com ela e ele disse que em hipótese nenhuma a Madonna ganharia esse Globo de Ouro e ela acabou ganhando, né? Foi lá, agradeceu e tudo. Então, esse filme aqui, para fazer uma comparação, ele é a versão feminina de O Discurso do Rei. Então, enquanto O Discurso do Rei, ele é vendo pelo lado masculino da questão de que o príncipe ele abdicou do seu reinado para ficar com a mulher que amava, nesse filme ele trata o inverso, ele trata da versão da Wallis Simpson, né? Ele dá a versão dela dos fatos. Então é um filme que ele é extremamente feminino e ele levanta até uma bandeira feminista também, né? Então é um filme bem interessante, que é um filme que eu particularmente recomendo para os fãs assistirem, para os fãs realmente verem W.E., que é a última incursão da Madonna no cinema. Para finalizar, só um comentário, deixando aqui as fotos do Procura Se Susan para poder ilustrar esse meu comentário. Sempre perguntam, né? A Madonna ela é má atriz? Ela é boa atriz? E tem um diretor, que é o diretor James Foley, que inclusive é o diretor do Who's That Girl? Ele dá uma resposta que eu acho bem interessante. Ele diz, ele dirigiu a Madonna tanto no filme Who's That Girl, quanto no clipe de Live to Tell, quanto no clipe de Papa Don't Preach. E entrevistaram ele e perguntaram se a Madonna era boa atriz, se a Madonna era má atriz. Ele diz, olha, a Madonna ela é muito boa atriz. O grande problema é que o personagem Madonna é maior do que qualquer outro personagem que ela possa fazer. Então, quando ela faz um personagem que é próximo dela, como a Susan, por exemplo, ela consegue um bom resultado.
Quando ela faz um personagem como a Breathless, que tem muito dela também, ou como a própria Evita, também, ela consegue ter uma boa visibilidade. Ela consegue ter um bom resultado. Mas quando o personagem ele é um personagem fraco, a personagem Madonna engole. Então fica essa observação para o final desse vídeo. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa segunda parte do nosso vídeo. E é aquilo que eu sempre peço, né? Compartilhem esse vídeo, deem o like aí de vocês. Mostrem esse vídeo para as pessoas que gostam da Madonna. Mostrem esse vídeo para quem gosta de cinema, porque de qualquer forma ele trata de vários assuntos, não apenas sobre Madonna, mas sobre o universo de cinematografia de forma geral. E aí a cada vídeo nós vamos continuar a falar sobre a obra da Rainha do Pop. Espero que todo mundo tenha gostado. Compartilhe nosso vídeo, compartilhe nosso canal e eu espero encontrá-los na próxima semana. Ok? Bom fim de semana, uma boa semana. Tchau. Are you listening?